Olha nossas imagens gravadas aí nos arredores do Museu do Padre Inácio em Cotia. No meio de uma floresta em desmatamento desacelerado, o museu ainda apresenta sinais de preservação. Essa gravação foi feita em 4 de maio de 2021. Espero que gostem. O tema do patrimônio histórico é a Casa Bandeirística Jesuística. História do Bem Tombado. É uma residência de muita importância. A mesma tem o estilo da moradia paulista no período do Brasil colonial, com características marcantes do estilo bandeirante jesuítico. Seus ornamentos e ambientes remontam à influência dos mamelucos, ou seja, da miscigenação ibérico-indígena. Ela serviu como suporte para os bandeirantes, que partiam enviados para o interior em busca de diversos materiais, dentre eles pedras e metais preciosos, escravos indígenas e novas terras. A Casa Bandeirista é marcada pelo estilo de planta quadrada retangular, sala social central, dormitórios distribuídos ao redor da sala, sem corredores, poucas aberturas, no qual confere segurança à residência e, consequentemente, seu interior torna-se pouco iluminado. O chão é configurado por terra batida. No entanto, 4 anos depois, seriam localizadas no artigo de Ricardo Severo, publicado na revista A Cigarra, em 1916, 2 fotos da casa que documentam a visita realizada pelo então prefeito da capital, o Dr. Washington Luiz, e sua importância foi decisiva tanto para o tombamento, cujo processo se inicia em 1945, como para esclarecer as dúvidas que impediam a restauração do monumento. O imóvel foi tombado por representar um marco importante do ciclo bandeirista e com uma arquitetura colonial paulista. Apresentando a planta, na entrada, um alpendre dá acesso ao seu lado esquerdo, um quarto de hóspedes e no lado oposto, uma capela. À sua frente, a entrada principal, dando acesso à sala central, distribuídos à sua volta, os quartos e aos fundos uma escada conduz ao andar superior, utilizado como depósito de gêneros alimentícios e outras mercadorias. Com certeza notaram a ausência do banheiro e cozinha. Os moradores usavam bacias e bacias de urinas. A cozinha não foi encontrado vestígio de fogão, lareiras e etc. Em alguns casos, os alimentos eram preparados em pequenas construções isoladas. Neste sítio, haviam outras edificações de apoio isoladas e mais singelas, destinadas ao abrigo dos escravos, ferramentas e animais, e ao depósito de produtos escolhidos. Hoje não existem, apenas as mós, que são os moedores de grão. Um imóvel que significa muito à cultura e sociedade brasileira, pois tem um valioso exemplar da arquitetura colonial paulista, cujo partido e distribuição de planta foram desenvolvidos apenas com construções residenciais rurais próximas à cidade de São Paulo. A Casa do Padre Inácio é um belo exemplo da adaptação da arquitetura portuguesa da fase colonial para a realidade brasileira da mesma época. A Casa do Padre Inácio é uma construção erudita, perfeito exemplo do agenciamento característico da arquitetura bandeirista, de volumetria equilibrada e harmoniosa. Foi erguida em taipa de pilão, com planta quadrada. Em suas paredes brancas, as sombras produzidas pelo telhado assemelham-se a de um relógio de sol, marcando as horas do dia. Portanto, nessa casa simples de Cotia, há um exemplo de arquitetura tradicional, cujas características são bem definidas pela origem portuguesa e sua adaptabilidade ao ambiente brasileiro em termos de forma, material e estilo. Intelectuais modernistas incluem o uso de posturas que podem ser definidas como modernistas na explicação da restauração desses monumentos. Nesse caso, não se pode ignorar a identificação do processo de construção que usaram a terra e o pau a pique, à semelhança do concreto e do concreto armado. Famílias imigrantes, que delas se tornaram proprietários a partir de 1883, utilizaram como depósito e moradia. Afeitos ao uso do tijolo, empregaram largamente esse material em todas as reformas necessárias, substituindo as colunas arruinadas e protegendo das intempéries e as bases das paredes externas, executando apoios, pisos e complemento. As obras de recuperação do prédio, empreendidas nos anos de 1947 e 48, foram relativamente simples. Exigiram a substituição das barras de tijolos que protegiam a base das paredes
por placas de concreto armado e reconstituição de quase todo o revestimento das paredes. A revisão da estrutura e entelhamento da cobertura, do tabuco e do giral e dos conjuntos de portas e janelas e do alpendre e os ambientes internos, de chão batido, receberam um piso de cimento e a calçada de pedras existente ao redor do prédio foi recuperada. Ao longo dos anos, o monumento vem recebendo esporádicos serviços de conservação. A sede do sítio do Padre Inácio é, entre todos os remanescentes das antigas casas senhorais paulistas do ciclo bandeirista, o mais sofisticado, exemplar clássico. Por fim, essa obra da arquitetura colonial provou que uma boa construção pode superar o tempo e que materiais e técnicas mais naturais podem colaborar para a construção de casas contemporâneas, que atualmente se atêm mais ao concreto e ao aço. Atualmente, o sítio do Padre Inácio encontra-se em bom estado de conservação, mesmo tendo sido restaurado pela última vez na década de 40. Hoje, a casa ainda apresenta características que contam a história dos bandeirantes e da arquitetura do século XVII. Mas a preservação estrutural da casa e a existência de aspectos presentes desde a época da expansão do estado de São Paulo, com os bandeirantes, parece que não são o suficientes para uma boa divulgação do espaço. Situado em um local de difícil acesso em Cotia, o sítio tem pouca apelação turística por parte do poder público, que poderia explorar melhor este patrimônio tombado. E os visitantes que conhecem o local relatam sobre a dificuldade de chegar e sobre a pouca sinalização durante o trajeto até a casa bandeirista. Contudo, o sítio do Padre Inácio se mantém como um importante ponto cultural da região e com uma melhor propaganda conseguiria disseminar ainda mais sobre a história, a cultura e a arquitetura tradicional da época.